Parte 2. A maior cabana da aldeia, a que normalmente servia como local de reunião, não tinha muita utilidade em circunstâncias normais. Afinal, o chefe detinha autoridade absoluta dentro da aldeia, de modo que dificilmente havia necessidade de realizarem reuniões. Assim, era um ponto de encontro apenas em nome. No entanto, uma energia bizarra inundou a cabana hoje. Atualmente estava cheia de muitos homens-lagarto, e o interior originalmente espaçoso estava agora muito apertado. Além dos guerreiros homens-lagarto, os sacerdotes, caçadores, anciãos e o viajante Zariusso estavam todos presentes. Eles sentaram-se de pernas cruzadas no chão, olhando para Chassuriu. Como chefe da tribo, Chassuriu anunciou o início da reunião, e em seguida, a chefe dos sacerdotes falou primeiro. Ela era uma homem-lagarto fêmea de idade avançada. Seu corpo estava pintado com marcas brancas de uma aparência bem sinistra. Aparentemente, tinham algum tipo de significado, mas Ariussu já não sabia qual era. Aquilo foi magia, e eu sei de duas magias que podem controlar o tempo. A primeira é chamada Controlar Clima, uma magia do 6º nível, mas não pode ser isso, porque um usuário de magia que pudesse usar tal feitiço seria uma figura lendária. A outra magia é uma do 4º nível, chamada Controlar Nuvens. Apenas um usuário de magia poderoso seria capaz de usá-la, e apenas um tolo se oporia a tal pessoa. Os sacerdotes, pintados de forma semelhante a ela, assentiram em aprovação de onde estavam, ladeados atrás da suma sacerdotisa. Zariussu compreendeu o quão poderoso ele era, mas muitos outros não conseguiam entender, mesmo depois de terem dito que era uma magia de 4º nível. A sala logo se encheu de murmúrios intrigados. A suma sacerdotisa parecia desconcertada, sem saber como explicar a situação para eles. Então, ela apontou para um dos homens-lagarto. Tal homem-lagarto tinha uma expressão perplexa no rosto também, e apontou para si mesmo. Sim, você mesmo. Você acha que poderia me vencer em uma briga? O homem-lagarto escolhido apressadamente negou com a cabeça. Ele poderia ser capaz de vencer se fosse uma luta limitada a somente armas, mas se o uso de magia também fosse permitido, então suas chances de vitória eram pequenas. Não, pequenas não fazia jus a essa diferença. Um mero guerreiro como ele não teria chance alguma. Isso. E mesmo assim, alguém como eu só pode usar até magia do 2º nível na melhor das hipóteses. Está dizendo que quem fez aquilo é 2 vezes mais forte que a senhora, suma sacerdotisa? A suma sacerdotisa não viu quem havia feito essa pergunta, mas ela suspirou e balançou a cabeça ao ouvi-la. Não é apenas ser 2 vezes mais forte. Qualquer um que possa usar magias de 4º nível poderia matar o nosso chefe de tribo facilmente. Ela ficou em silêncio e depois completou sua declaração. Bem, não é um fato concreto, mas é muito provável. Agora que eles entenderam quão poderosas as magias de 4º nível eram, o interior da sala de reuniões ficou em silêncio, e então Chassuriu falou novamente. Então o que você está tentando dizer, suma sacerdotisa, é que nós deveríamos... Nós deveríamos fugir. Não temos chance, não importa o quanto lutemos. Peraí, que palhaçada é essa? Um imponente homem-lagarto ficou de pé com um grunhido grave. Ele era facilmente do tamanho de Chassuriu e era o guerreiro principal da tribo. Está insinuando que a gente deve fugir sem lutar? Vamos fugir só por conta de uma ameaça? Você é burro por acaso? Eu estou dizendo que no momento em que lutarmos já será tarde demais. A suma sacerdotisa também se levantou. Seus olhos raivosos se encontraram com os do chefe guerreiro. Ambos começaram a rosnar em tons baixos, cheios de ameaça. Assim que as palavras perigo iminente passaram pela mente de todos, uma voz calma ressoou. Controlem-se vocês dois. O chefe guerreiro e a suma sacerdotisa piscaram, como se tivessem sido atingidos por um raio de tristeza. E então se viraram para olhar Chassuriu. Eles se desculparam e então se sentaram. Chefe dos caçadores, me diga o que você pensa. Eu entendo as opiniões do chefe guerreiro e da suma sacerdotisa e concordo com as opiniões deles. A pergunta de Chassuriu foi respondida por um homem-lagarto magro. Dito isto, chamá-lo de magro fazia-lhe um desserviço. Sua constituição era mais para um corpo definido do que musculoso. Bem, ainda temos algum tempo. Não seria melhor ficar de olho no que acontece nas redondezas? Disseram que vão enviar um exército, então faz sentido que acampem aqui perto.
Manter um exército requer mão de obra, então por que não decidimos as coisas depois de dar uma olhada neles? Não faz sentido discutir enquanto não sabemos nada. Murmúrios como essa frase puderam ser ouvidos ao fundo. Anciões, o que acham? Essa não é uma decisão que nos cabe. O que todos falaram tem méritos e deméritos. Chefe, a decisão está em suas mãos. Os olhos de Chasuryu se moveram e encontraram os de Zariusu. Seu olhar parecia transmitir um aceno de aprovação. Assim, com a sensação de ter sido gentilmente empurrado no meio de algo, e talvez algo perigoso, Zariusu ergueu a mão para compartilhar sua opinião. Chefe, eu gostaria de dizer uma coisa. A atenção de todos os homens lagarto convergiu para Zariusu. Todos pareciam apreensivos. Claro, alguns desses olhos estavam cheios de raiva. E um membro dos anciãos o repreendeu. Como ousa se dirigir a nós, viajante? Você já deveria estar mais do que satisfeito por termos permitido que entrasse aqui. Agora sente-se e... Houve um baque alto de uma cauda que bateu com força no chão. Isso cortou as palavras do ancião ao meio como uma lâmina afiada. Cale-se. Havia um tom ameaçador na voz de Chasuryu. Foi atada ao rosnar grave que qualquer homem-lagarto fazia quando estava furioso. Ninguém ousaria interrompê-lo quando ele estava assim, e a tensão na cabana se elevou como uma maré. O calor presente no ar congelou como se fosse sólido. Nesse momento, um dos anciãos falou. Contudo, ele não havia percebido que havia muitos olhares reprovadores sendo dirigidos a ele, incitando-o a não causar mais problemas. Mas, chefe, o senhor não pode dar tratamento especial a ele, mesmo que seja seu irmão. Os viajantes são... Eu já não falei para você calar a boca? Todos foram convidados, pois têm opiniões relevantes para esse tema. Que mal faria perguntar a opinião de um viajante? Chasuryu retirou seu olhar do ancião, que agora estava em silêncio, e olhou para os outros líderes tribais. Sou uma sacerdotisa, chefe guerreiro, chefe dos caçadores. Vocês também acham que não faz sentido ouvir o viajante? Eu acredito que há valor nas palavras de Zariusu. O chefe guerreiro respondeu antes de qualquer outra pessoa, e então continuou. Nenhum guerreiro de verdade rejeitaria a opinião daquele que brande a dor congelante. Concordo. As palavras dele têm valor. O chefe dos caçadores disse em um tom casual. Por último, a suma sacerdotisa, que simplesmente encolheu os ombros e respondeu. É claro que desejamos ouvi-lo. Apenas tolos ignorariam o conselho de um indivíduo experiente. O conselho de anciãos franziu a testa ao receber o escárnio dos líderes. Chasuryu acenou com a cabeça para as respostas dos três e depois ergueu o queixo para indicar que Zariusu deveria continuar falando. Enquanto ainda estava sentado, Zariusu disse. Se eu fosse escolher entre fugir ou lutar, eu escolheria a segunda opção. Ah, é? E qual seria o motivo? Porque é a única opção que realmente temos. Em uma situação normal, ele teria que explicar suas razões para dizer isso se o chefe pedisse, mas Zariusu não deu mais detalhes. Sua atitude parecia dizer que ele não tinha nada mais a acrescentar, e era isso mesmo que eles tinham ouvido. Chasuryu segurou seu queixo com a mão. Ele parecia estar mergulhado em pensamentos. Não me diga que você também percebeu, Anija. Zariusu pensou para si mesmo enquanto lutava para evitar que seus pensamentos aparecessem em seu rosto. E então a suma sacerdotisa falou, com uma expressão desconcertada no rosto. Se esse for o caso, você acredita que podemos vencer? É claro que podemos. O chefe guerreiro gritou com uma intensidade que poderia evaporar o desconforto no ar, mas a suma sacerdotisa simplesmente estreitou os olhos. Zariusu respondeu em seu nome, negando as palavras do chefe guerreiro. Não se precipite. Dada a nossa situação atual, as chances de vitória são muito baixas. Então por que você está defendendo que devemos ficar e lutar? Chefe guerreiro, o inimigo já deve estar de olho em nós há algum tempo. Eles sabem a nossa força de luta. Se não fosse assim, acha que viriam zombar na nossa cara daquele jeito? Sendo assim, apenas a nossa força de luta não vai dar conta. Nós iríamos perder. Então, o que deveríamos fazer? Quando esse pensamento passou pela mente de todos, Zariusu ocultou suas verdadeiras intenções e tomou a iniciativa. Isso significa que teremos que desafiar as expectativas do inimigo. Todos aqui ainda se lembram daquela guerra do passado? É claro que sim. Alguém respondeu. Ninguém ali era estúpido o suficiente para ter esquecido um incidente de vários anos atrás. Ou melhor,
Todos se lembrariam disso, não importando o quão estúpidos fossem. 7 tribos haviam ocupado esse pântano no passado. Essas eram as tribos da Garra Verde, Presa Pequena, Cauda Afiada, Presa do Dragão, Mancha Amarela, Ponta Afiada e Tribo dos Olhos Vermelhos. No entanto, apenas 5 dessas tribos existiam hoje em dia. Isso porque houve uma guerra que tirou muitas vidas e destruiu 2 das tribos. A causa dessa guerra foi a incapacidade de capturar peixes suficientes para alimentar seu povo. Eventualmente, os caçadores foram forçados a deixar seu território e pescar fora. Todas as tribos haviam feito isso. E em pouco tempo, os caçadores de cada tribo se encontraram em pontos de pesca um do outro. Uma vez que esse assunto dizia respeito ao suprimento de comida de suas respectivas tribos, eles não podiam recuar. Em pouco tempo, os argumentos e discussões se transformaram em violência, e essa violência ceifou muitas vidas. Depois disso, os guerreiros de cada tribo começaram a viajar com seus caçadores para apoiá-los, e assim as batalhas sobre a comida estouraram. A guerra se arrastou em 5 das 7 tribos, com as tribos da Garra Verde, Presa Pequena e Cauda Afiada de um lado, contra as tribos da Mancha Amarela e Ponta Afiada. Isso tornou-se um estado de guerra total que não envolvia apenas seus guerreiros, mas até mesmo os machos comuns e as fêmeas da espécie. Depois de muitas batalhas, a aliança contendo a Garra Verde foi vitoriosa. Já as outras 2 tribos ficaram tão desgastadas que não puderam mais se manter e foram dissolvidas. No entanto, os homens lagarto sem tribos foram absorvidas pela Presa do Dragão, que não havia participado da luta. A ironia foi que a falta de comida que levara à guerra foi resolvida pela diminuição da população no pântano, porque todos que sobreviveram agora tinham peixes suficientes para viver. O que aquela guerra tem a ver com a nossa situação? Pense no que o nosso inimigo disse. Ele mencionou que esta aldeia era a segunda. Isso não implica que eles enviaram mensageiros para outras aldeias? Murmúrios de compreensão e clareza vieram do grupo quando perceberam o que Zariel-Sul queria dizer. Em outras palavras, você quer reformar a aliança? O quê? Nem pensar. Ele tem razão. Deveríamos renovar nossa aliança. Igual na guerra do passado. E isso iria nos garantir a vitória? Os sussurros dos homens lagarto reunidos ficaram cada vez mais altos. Todos dentro da cabana falaram sobre a plausibilidade da sugestão de Zariel-Sul, mas Chassuryu permaneceu em silêncio. Ele não parecia que ia falar. Zariel-Sul não se atreveu a olhar seu irmão, pois aquele olhar parecia ver através de seus pensamentos, dentro de seus olhos. Depois de passar tempo suficiente para todos discutirem o assunto, Zariel-Sul falou novamente. Acho que vocês fizeram a ideia errada. O que eu proponho não é a velha aliança, e sim que façamos uma aliança com todas as tribos. Como assim? O chefe dos caçadores, que era a segunda pessoa presente que percebeu onde Zariel-Sul queria chegar, exclamou em surpresa. Zariel-Sul então olhou intensamente para Chassuryu e todos os homens lagarto olharam para os dois. Eu sugiro formar uma aliança com as tribos Presa do Dragão e Olhos Vermelhos também, chefe. Essa bomba perturbou todos os presentes. Eles não tinham tido relações anteriores com as tribos Presa do Dragão e Olhos Vermelhos, já que eles se abstiveram de lutar durante a Guerra Tribal. Além disso, a Presa do Dragão tinha recebido os sobreviventes das tribos Mancha Amarela e Ponta Afiada. Por isso, fazia sentido considerá-los uma tribo potencialmente problemática no futuro. Ainda assim, se eles pudessem se aliar àquelas 2 tribos, isso formaria uma aliança de todas as 5 tribos. Se funcionasse, poderia haver uma chance de sobrevivência. Assim que todos ousaram ter esperanças com isso, Chassuryu perguntou sucintamente. E quem seria o nosso emissário para essas tribos? Seria eu. A resposta imediata de Zariel-Sul não assustou Chassuryu. Ele conhecia bem seu irmão e com toda a probabilidade já havia antecipado essa resposta. Os homens lagarto ao redor deles murmuraram sobre não haver melhor candidato para isso, mas alguém expressou sua insatisfação. E esse alguém foi o próprio Chassuryu, seu olhar frio e gelado perfurando Zariel-Sul. Enviar um viajante? Isso mesmo, chefe. É uma emergência. Se o outro lado não me ouvir por eu ser um viajante, então não vale a pena se aliar a eles. Zariel-Sul retornou o olhar frio. Depois de se entreolharem por um tempo, Chassuryu sorriu tristemente.
Talvez ele tivesse desistido de seu irmão ou de persuadi-lo de seu curso, ou já tivesse reconhecido que era o melhor para o trabalho, mas o que ele fez foi um sorriso genuíno, sem nenhuma segunda intenção. Nesse caso, leve o selo do chefe com você. O selo do chefe simbolizava que o portador agia com a autoridade do chefe da tribo, e não era algo que um viajante podia ter permissão para possuir. Vários membros do Conselho de Anciãos falaram e protestaram, mas eles murcharam sob o olhar penetrante de Chassuriu e engoliram suas palavras. Muito obrigado, chefe de tribo. Zariusu fez uma profunda reverência em agradecimento. Depois disso, Chassuriu continuou. Agora nomearei nossos enviados para as outras tribos. Vamos começar. A noite então veio, e com ela o frescor noturno. A umidade e o calor faziam os pântanos parecerem opressivamente quentes, mas uma vez que a noite chegasse, essa sensação lentamente passava. Certamente, uma vez que os ventos da noite soprassem, até o antes abafado pântano ficava mais fresco. Claro, essas mudanças no tempo não significavam nada para os homens lagarto e suas peles grossas. Zariusu caminhou ao longo do pântano, indo para a casa de seu animal de estimação, Ro-Ro-Ro. Embora ainda tivessem tempo, uma emergência poderia surgir. Além disso, não havia garantia de que o inimigo manteria sua palavra. Até mesmo poderiam fazer algo para impedir Zariusu. Depois de considerar esses fatores, Zariusu chegou à conclusão de que montar em Ro-Ro-Ro era o melhor curso de ação. O som dos passos de Zariusu diminuiu até que finalmente pararam. Ele carregava uma bolsa cheia de todos os tipos de itens que chacoalhavam quando ele parava. A razão pela qual ele parou foi porque viu um homem-lagarto de aparência familiar emergindo de trás da cabana de Ro-Ro-Ro, iluminado pelo luar. Eles trocaram olhares, e o homem-lagarto de escamas negras inclinou a cabeça, como se estivesse confuso, e então diminuiu a distância entre eles. Sabe, eu sempre senti que você deveria ter sido o chefe. Essa foi a primeira coisa que o irmão mais velho de Zariusu disse quando chegou mais perto. O que está dizendo, Anija? Você lembra da guerra? Claro. Por quê? Zariusu foi quem unificou a tribo deles durante a guerra, então como ele não se lembraria? Foi então que ele percebeu que Chassuriu provavelmente estava pensando a mesma coisa que ele. Você tem noção do quanto eu me arrependo de ter marcado você quando quis se tornar um viajante depois da guerra? Não sai da minha cabeça que eu deveria ter te impedido, mesmo que fosse na base da força. Zariusu balançou a cabeça. A expressão de seu irmão naquele dia ainda estava marcada em seu coração. Mas você sabe muito bem o motivo de ter aceitado meu pedido. Foi porque eu poderia voltar depois de aprender a cultivar peixes. Você sabe muito bem que isso foi só uma desculpa. Mais cedo ou mais tarde, você daria um jeito de descobrir como se faz. Um homem lagarto inteligente como você é que deveria ter sido nosso líder. Anija. Não se podia mudar o passado. Portanto, discutir sobre o que poderia ter sido não tinha sentido agora. Mas ainda assim eles estavam discutindo esses assuntos. Seria porque no fundo estavam inseguros? Não, não era por isso. Preste atenção no que vou te falar. Não estou falando como chefe da tribo agora, e sim falando como seu irmão. Pode ficar tranquilo que não vou perguntar se você vai ficar bem sozinho, mas eu só preciso que volte em segurança. Não se esforce demais, ok? Zariusu sorriu depois de ouvir essas palavras. Pode deixar. Eu voltarei depois de completar minha missão. Deve ser fácil. Chassuriu respondeu com um murmúrio, e então sorriu amargamente. Então, se você não cumprir sua palavra, eu vou comer o peixe mais gordo nesse seu criadouro, fechado? Anija, eu já te disse que esse tipo de coisa não me incomodaria. E, sinceramente, falar esse tipo de coisa nessa situação não faz você parecer forte. Chassuriu murmurou, e então os dois sorriram. Eventualmente, eles se olharam novamente, com expressões sérias em seus rostos. Então, suas intenções são apenas de garantir uma aliança mesmo? Como assim? O que está tentando dizer? Os olhos de Zariusu se estreitaram, e então ele pensou. Bosta! Dada a perspicácia de seu irmão, sua reação naquele momento foi muito ruim para ele. Eu sabia que você estava escondendo algo durante a reunião. Era quase como se você estivesse tentando guiar os pensamentos de todo mundo. Zariusu ficou estupefato, mas Chassuriu continuou falando.
Eu acredito que um dos motivos que levou àquela guerra foi porque as pequenas disputas entre cada tribo tinham parado e o número de homens-lagarto começou a aumentar. Anísia, pare. Não precisa dizer mais nada. O tom firme de Zariusu só parecia dar credibilidade às palavras de Chassuryu. Então esse é um dos motivos, né? É a única maneira de impedir que uma guerra como aquela aconteça novamente. Zariusu disse essas palavras com um toque de resignação em sua voz. Ele achava que seu esquema era perverso e desprezível. Se possível, ele gostaria de ter escondido de seu irmão. E então, o que pretende fazer se as outras tribos recusarem a aliança? Não há como competir com eles se nosso povo tiver sido exaurido pela batalha e pela guerra. Se isso acontecer, nós vamos ter que eliminá-los primeiro. Vamos começar matando nosso próprio povo agora? Anísia. Ao ouvir o tom de súplica na voz de Zariusu, Chassuryu sorriu, como se não estivesse pensando nisso. Eu te entendo, Zariusu. Não há nada de errado com seu modo de pensar. Na verdade, também concordo com isso. O líder de uma tribo deve se preocupar com a sobrevivência de sua tribo. Então não se preocupe, irmão. Obrigado. Então, eu devo trazer as outras tribos para nossa aldeia? Não. Se aquele monstro estava dizendo a verdade, nossa aldeia será a segunda. Então, com toda a probabilidade, os combates mais violentos ocorrerão na primeira aldeia a ser atacada. Em circunstâncias normais, seria melhor ir nas últimas da fila, ou nas que têm boas defesas. Só que, se as aldeias forem dizimadas, a vida pós-guerra será muito difícil. Portanto, eu acredito que devemos organizar nossas forças na primeira vila a ser atacada. Quanto às comunicações, eu pedirei que a suma sacerdotisa mantenha contato com você usando magia. Então, acha que consegue guiar os outros líderes para o ponto de encontro? Pode contar comigo. Seria difícil enviar muita informação usando a magia que seu irmão tinha em mente, e não funcionaria se a distância entre eles fosse grande demais. Era um método de comunicação precária. No entanto, Zariusu sentia que seria suficiente, dadas as circunstâncias atuais. Além disso, vou usar os peixes do seu criadouro como ração. Claro, mas se der, peço que poupe os peixes bem jovens e pequenos. O criadouro só começou a funcionar recentemente, e mesmo que tenhamos que abandonar a aldeia, poupar os pequeninos ajudará o criadouro no futuro. Você tem minha palavra. Então, quantos dos nossos esses peixes podem alimentar? Se você incluir os que não têm gordura, deve haver o suficiente para cerca de 1000. Nada mal. Então nosso problema com alimentos está resolvido por enquanto. É, você já lidou com problemas piores também. Enfim, estou indo, Anísia. Uma cabeça de serpente apareceu da janela em resposta ao chamado de Zariusu. Suas escamas brilhavam úmidas sob a pálida luz do luar. Elas brilharam fracamente enquanto seu ângulo que a luz era refletida mudava, produzindo uma cena de beleza fantasmagórica. Vamos dar um passeio. Ho-ho-ho olhou para Zariusu e Chassuryu e depois moveu a cabeça para trás. Isso foi seguido por um borbulhar e o som de algo pesado em movimento. Então, Anísia, eu gostaria de perguntar uma coisa. Quantas pessoas está planejando evacuar? Dependendo das circunstâncias, talvez eu precise usar esse número em negociações. Chassuryu hesitou por apenas um momento antes de responder. 12 guerreiros, 20 caçadores, 3 sacerdotes, 70 machos, 100 fêmeas e algumas crianças. Certo. Entendi. Zariusu ficou em silêncio depois de ver o sorriso cansado de Chassuryu. Então, o som de salpicos na água ecoou pela atmosfera opressiva. Os dois olharam para a fonte do som e sorriram nostalgicamente. Caramba, ele cresceu muito bem, hein? Fiquei bem chocado quando entrei na cabana. É, eu sei como você se sente, Anísia. Não achava que ele iria ficar tão grande. Ele era tão pequeno quando eu o encontrei. Isso é difícil de acreditar. Eu lembro que ele já era bem grandinho quando você trouxe pra cá. Enquanto os dois relembravam o modo como Ho-Ho-Ho se parecia quando era jovem, 4 cabeças em forma de serpente saíram da água perto da cabana. Elas se aproximaram de Zariusu e Chassuryu. Só então, as cabeças subiram de repente, revelando um corpo massivo escondido dentro da água. Suas 4 cabeças reptilianas eram unidas ao seu corpo por longos pescoços, e o dito corpo tinha 4 pernas. Era uma fera mágica, uma hidra. Esse era o nome da espécie a qual Ho-Ho-Ho pertencia.
Não era uma simples cobra, ainda mais dado o fato de que fazia ruídos de mastigação quando Zariusu arremessou os peixes. Rororô tinha 5 metros de comprimento, mas era bem ágil e logo chegou ao lado de Zariusu. Como um macaco subindo em uma árvore, Zariusu graciosamente subiu no corpo de Rororô. Você deve voltar em segurança. Além disso, não fique tenso demais. Seu estilo combina mais com alguém agitado que adora falar. O tipo de pessoa que diz, eu não vou deixar ninguém morrer hoje. Sabe, essas coisas. Eu já estou bem crescido agora. Chasuryu riu ao ouvir isso. Olha só, o pirralho cresceu e ficou convencido. Brincadeirinha. Mas enfim, se cuide, irmão. Se você não voltar, saberemos quem atacar primeiro. Eu irei voltar em segurança. Espere por mim, Anija. Depois dessas palavras, os dois se entreolharam, os olhos cheios de emoção. E então, cada um partiu em seu caminho.